Olá, vamos para mais uma videoaula da nossa disciplina Desenvolvimento para Dispositivos Móveis. Eu sou o professor Rafael Cantelli. Estamos no módulo 4, onde estamos tratando dos recursos de hardware do smartphone. Nessa segunda unidade, nós vamos trabalhar com o armazenamento persistente. O que é o armazenamento persistente? Nas nossas aplicações, quando nós precisamos gravar alguma coisa para que ela continue existindo para os próximos usos, as próximas vezes, os próximos dias que nós vamos utilizar o aplicativo, nós precisamos trabalhar com persistência. Isso, com certeza, você já trabalhou em aplicações desktop, quando desenvolveu, em outras disciplinas, programas que manipulavam arquivos ou que interagiam com o banco de dados. A mesma coisa no web, quando você precisa gravar dados da aplicação, ou vão ser gravados em arquivos ou em bancos de dados. Dentro do desenvolvimento Android, nós temos algumas formas de fazer armazenamento persistente. Quando a gente quer fazer um armazenamento simples, por exemplo, gravar alguma configuração do aplicativo, alguma personalização, nós temos os recursos de Shared Preferences e Data Store. Esses dois recursos, eles vão armazenar dados primitivos, utilizando chave e valor, semelhante a um hash map, ou seja, você gravou alguma configuração do usuário, por exemplo, modo de uso dia ou noite. E aí você vai armazenar lá modo, né, e o valor dia, ou valor noite, certo? Então é para armazenamentos persistentes que vão ser utilizados posteriormente, mas armazenamentos mais simples. Além disso, nós temos o armazenamento internal storage, que seria armazenamento interno. Esse armazenamento ele vai trabalhar com arquivos, né? Ou seja, arquivos mais completos, mais complexos, onde vai poder ser armazenados várias informações, certo? Isso é equivalente a armazenar dados na memória interna do dispositivo, certo? Memória secundária, obviamente, mas memória interna. Nós também temos o external storage, ou armazenamento externo. Isso também equivale a gravar arquivos, então pode ser arquivos completos, complexos, grandes, tá? Mas isso é equivalente a gravar arquivos, a gravar na memória externa do dispositivo, geralmente de um cartão SD. E, além disso, nós temos também a forma de armazenamento em banco de dados, que pode ser com Firebase, pode ser com outros bancos, mas o SGBD mais comum, mais utilizado que nós temos dentro dos dispositivos móveis, e aqui não é nem só no Android, tá? Porque o SQLite, ele é usado também em dispositivos iOS, em iPhone, que são os SQLite Database. Basicamente, a SQLite Database você vai armazenar utilizando um SGBD completo, né, como nós vamos ver na aula de hoje. Infelizmente, não existe a possibilidade de nós de eu demonstrar na prática todos esses tipos de armazenamento, então eu foquei no armazenamento mais completo e mais complexo, mais sofisticado de todos, que é o SQLite Database, que é o que nós vamos tratar na aula de hoje. O banco de dados SQLite, então, ele tem algumas características. Ele vai ser transacional, ou seja, ele garante os recursos de ACID, né, as propriedades ACID nas transações, então garante que vai ter integridade, que vai ter consistência e todas essas regras em gravação de banco de dados, né? Ele é um banco autocontido, ou seja, ele tem pouquíssima dependência do sistema operacional, até por isso que ele está presente nos dois principais sistemas operacionais móveis, como eu falei, sem diferenças entre eles. Ele trabalha localmente, então isso é muito interessante também, porque quando você implanta, ou seja, quando o usuário final instala o aplicativo no aparelho dele, o arquivo do banco vai ser instalado junto, certo? Outra coisa, não precisa ser instalado nem configurado pelo usuário também, e vai ficar num arquivo do armazenamento interno do aparelho. Algumas características dele é que ele permite criação de tabelas com primary key e foreign key, né, ou seja, chave primária e chave estrangeira. Ele permite trabalhar com views, ele permite trabalhar com índices, permite implementação de triggers, tá? E com relação aos tipos de dados com os quais ele trabalha, ele é bem simplificado nesse ponto, né? Ele trabalha com os tipos null, com os tipos inteiro, tipo real, ambos para números, né? Tipo texto
e tipo blob para trabalhar com multimídia. Basicamente, para poder trabalhar com um banco de dados SQLite, a gente vai precisar criar uma classe que herda da classe SQLite Open Helper. E uma outra forma que a gente tem também é, para cada tabela do banco, a gente criar uma classe abstrata correspondente no Java ou no Kotlin para trabalhar com os dados dessa tabela. E, dessa maneira, cada um dos campos que estão disponíveis na tabela vão se transformar em atributos das classes abstratas correspondentes. Alguns dos métodos principais que nós temos dentro do banco de dados SQLite, que nós vamos utilizar também na aula de hoje, são o método onCreate, para criar o banco, onUpgrade, para fazer atualizações estruturais no banco, o execSQL, que serve para fazer uma execução de um comando em SQL, e o método query, que serve para fazer SQLs, para fazer consultas no banco. Vamos então para a prática na nossa ferramenta, no Android Studio, onde eu vou demonstrar como criar uma aplicação que interage com o banco de dados, com todas as principais operações que nós realizamos em um banco de dados. Aqui eu já criei a tela da aplicação, para que a gente não tomasse tempo da aula de hoje, porque o foco da aula de hoje é justamente aprender a trabalhar com o banco, né? Então, essa parte da criação da tela, que toma um tempo, eu já deixei ela preparada aqui, então fiz uma tela com layout linear, na vertical, né? Aqui eu tenho um edit text para o nome, tem outro edit text para o RA, tem um text view para o resultado, que eu vou usar para exibir resultado de consulta no banco. E, além disso, eu tenho aqui 4 botões para as operações que eu vou realizar no banco. O botão inserir, o botão apagar, o botão atualizar e o botão buscar tudo, certo? Além disso, também, o que eu fiz? Eu alterei os IDs do nome, do RA e do resultado para poder manipulá-los via classe Java. E, em cada um dos botões, eu coloquei no atributo onClick deles o método correspondente que nós vamos utilizar para tratar os eventos de clique. Por fim, eu já deixei preparado aqui dois edit texts, um para o nome e um para o RA no código Java, e um text view TV resultado no código Java. E já associei eles a os componentes da tela, certo? Além disso, criei as assinaturas dos métodos inserir, apagar, atualizar e buscar tudo, que vão ser os métodos correspondentes aos cliques daqueles botões, certo? Feito isso, né, nossa classe Activity, eu não vou mexer nela por enquanto, e eu vou criar uma nova classe Java, agora, que vai ser filha do SQLite Open Helper, tá? Então, vou vir aqui no meu pacote, pode ser no mesmo pacote do meu projeto, certo? Eu vou criar aqui um new, clico o botão direito no pacote new Java Class, e vou escrever aqui, eu vou dar um nome de gerenciadora BD, tá? Que vai ser a minha classe gerenciadora do meu banco de dados aqui, ok? O que eu preciso fazer? Primeira coisa, fazer com que essa minha classe seja filha de SQLite, extends SQLite Open Helper. Quando eu fizer isso, vai dar erro. Por quê? Porque eu preciso importar. Então, dá Ctrl espaço, importar SQLite Open Helper. Ainda não resolveu, ainda está dando erro. Por quê? Porque eu preciso implementar os métodos abstratos da classe Py. Então, clica aqui na lampadazinha, Implement Methods, que vão ser os métodos onCreate e onUpgrade, como eu falei agora há pouco, durante os slides. Certo? Feito isso ainda, continua dando erro, porque ainda precisa de uma terceira coisa, que é implementar o construtor da classe, dessa nossa classe aqui. Então, ele exige isso também, tá? Se você passar o mouse, você vai ver ali o erro que está sendo apontado. Então, vamos implementar um construtor. Se você quiser implementar automaticamente o construtor, ele vai ter vários polimorfismos de construtores diferentes. Não precisa utilizar eles, porque eles são construtores mais complexos do que aquilo que a gente precisa, tá? Então, vou implementar aqui o nosso próprio construtor, public gerenciadora BD, que é o nome da classe, né? O construtor tem que repetir o nome da classe. E aqui eu vou apenas pôr um parâmetro para ele, que é o contexto, tá? Pode importar a classe contexto. Ele
Eu continuava dando erro porque eu precisava chamar o consultor do pai e passar algumas coisas. A primeira é o contexto, que está sendo passado aqui como próprio parâmetro. O segundo aqui vai ser o nome do nosso banco. A gente já vai dar um nome para ele, por isso que eu dei um nome aqui genérico por enquanto. O terceiro é a factory, a fábrica, que é os critérios de construção desse banco. E o quarto é a versão. Veja aqui, o que significa a versão? Não estou falando da versão do SQLite ou das bibliotecas relacionadas. Não. Aqui é a versão do nosso banco que nós estamos criando. Para que é utilizada essa ideia de versão? Quando uma aplicação está há algum tempo no mercado, né? E o banco vai sofrendo alterações, vai ganhando novas tabelas, vai trocando estrutura de tabelas, pode-se ir colocando novos números, pode-se, deve-se, né? Ir colocando novos números de versão para identificar que o banco original foi alterado, certo? No nosso caso aqui, vai ser apenas uma versão, né? A gente vai criar o banco hoje, vai utilizar ele sem utilizar ele no futuro. Então, vamos dar um número de versão 1, né? Mas uma boa prática é fazer tanto o nome do banco quanto a versão como constantes. Como trabalhamos com constantes mesmo? Com static, né? Perdão, com static final. Então, vamos fazer aqui public static final, vou dar um string para o nome do banco. E vocês podem pensar, por que fazer como constante aí não só dar um nome lá? Porque eu vou reutilizar esse nome em outras situações, né? Então, é melhor que ele seja uma string com uma constante declarada, né? Então, vou colocar aqui primeiro BD, que é o nosso primeiro banco. E o mesmo a gente pode fazer com a versão, public static final, só que a versão é em inteiro, né? Versão valor 1. Então, aqui daí eu passo o nome do banco. E aqui eu passo a constante versão. Certo? O que mais que a gente precisa agora? Vamos precisar criar as classes abstratas correspondentes a cada tabela que a gente vai ter no banco. Lembra que eu falei que isso para cada tabela do banco a gente vai ter uma classe abstrata correspondente, fazendo uma equiparação entre os campos das tabelas e os atributos da classe. Então, vamos fazer isso. Inclusive, nesse nosso banco, como temos uma tabela só, vamos ter uma tabela só, a gente pode fazer, inclusive, como classe interna aqui, essa classe abstrata, sem maiores problemas. Então, como que a gente faz uma classe interna? Basta declarar ela dentro da nossa classe atual, né? Então, vamos criar aqui dentro uma public static abstract class, uma nomenclatura padrão para dar nome de classe é colocar TB antes do nome, né? E aí, aluno, já que vocês viram ali na minha tela, tem um nome e um RA, vai ser uma tabela para armazenar dados de aluno, tá? Uma coisa que eu quero fazer nessa classe também é implementar a interface Base Columns, tá? O que essa interface Base Columns traz para nós? Ó, se eu usar o Ctrl aqui e for até ela traz automaticamente a possibilidade de trabalhar com ID e com count. Ou seja, eu não preciso criar um campo para índice, tá? Ele já vai vir automaticamente com o controle de índice e vai depois poder trabalhar com isso de maneira auto-incremento, né? Então, o primeiro aluno vai ser no índice 1, o segundo aluno vai ser no índice 2, e assim por diante, ok? Vamos criar aqui os atributos da nossa classe interna, que vão ser correspondentes aos campos da tabela. Então, quais que vão ser os atributos? O primeiro vai ser o próprio nome da tabela, tá? Então, vou fazer aqui um public static final string, que vai ser, vou dar o nome de tabela, tudo maiúsculo, né? Porque constantes é boa prática criar em maiúsculo. Vai ser aqui o nome da tabela, aqui é lá no banco mesmo, o nome da tabela. Então, o nome aqui de aluno. Lembrando que o SQL, ele não é case sensitive, então pode ser todo aluno com A maiúsculo, pode ser tudo maiúsculo, ou pode ser tudo minúsculo, sem problema, tá? Então, esse aqui é o nome da tabela, primeiro atributo, e vou fazer agora os nomes dos campos, public static final string,
nome. Isso aqui vai ser o nome do aluno, né? E vamos fazer aqui um public static final string RA, certo? Você pode pensar, pô, mas como assim RA ser string, né? RA nas universidades ele é sempre número. Vejam que isso aqui são os nomes dos campos, por isso que tudo isso aqui é string, tá? Isso aqui não são os valores internos dos campos, são os nomes deles, ok? Feito isso, só nas classes abstratas vai ter só esses atributos aqui, né? Não vai ter métodos. Agora vamos criar o nosso banco, construir ele, fazer a nossa DDL aqui. Então, a gente vai vir aqui no método onCreate, nesse método abstrato, e vamos fazer o SQL de construção do banco. Para isso, eu vou utilizar uma classe chamada String Builder, tá? É uma classe boa para você construir strings que são maior do que apenas uma linha, né? E vou instanciar ela aqui como New String Builder. E vou criar uma string SQL aqui, que vai ser a SQL de criação do banco, tá? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou dando appends no objeto builder. O que append é anexar. Você vai grudando os pedaços da string para ir montando ela, tá? Então, como é que eu vou escrever aqui? Igual vocês viram em disciplinas de banco de dados, vou fazer um create table, né? Que é a operação de criação de tabelas em SQL. E aí, qual que vai ser o nome da tabela? Vai vir lá da classe tbaluno.tabela, certo? Vou anexar a essa string as informações da tabela. Então, vamos fazer aqui. Quais informações são essas? As informações dos campos que a tabela vai ter. O primeiro campo vai ser o identificador. Você fala, mas não tem identificador aqui. Não precisa, porque eu estou implementando o base columns. Senão, eu precisaria fazer um atributo para o identificador. Mas aqui, para o SQL, eu preciso informar. Então, o primeiro vai ser um tbaluno.id. E aqui, como que tem esse ID se eu não fiz ele? Porque vem do base columns, tá? Esse aqui vai ser a nossa chave primária. Então, vai ser aqui, integer primary key. Lembrando que, quando eu faço dessa forma aqui, o SQLite, só de eu colocar aquele primary key, ele automaticamente vai ser not null, né? E ele automaticamente vai ser autoincremento aqui, tá? Vamos agora fazer outro campo, que é o campo nome, tá? tbaluno.nome, vai concatenar aqui com a string, vai ser do tipo text, veja que agora sim são os tipos correspondentes dos atributos, né? E esse, vamos colocar aqui também, precisa ser not null, né? Para ele armazenar o nome do aluno certinho. Vou colocar vírgula aqui para o próximo atributo. E mais um append agora para o RA, tbaluno.RA. Esse aqui vai ser do tipo integer. É bom colocando os espaços aqui, né? Senão ele vai grudar, não vai fazer sentido a sintaxe. Not null também, certo? E, por fim, vamos fechar o parênteses dos atributos. Vou dar um toString para transformar tudo isso aqui numa string. E agora acabou? Não, agora eu tenho que chamar o método, que eu também apresentei agora há pouco nos slides, que é o método executar SQL. Executar SQL do quê? Desse objeto aqui, ó. Esse objeto DB, que é o parâmetro que está sendo passado aqui. Então, vou pegar aqui db.exec.sql. Qual é a SQL? A minha SQL, que é o texto aqui que eu acabei de construir. Essa string que eu acabei de construir. Ok? Feito isso, o upgrade a gente não vai precisar mexer. O que eu quero fazer agora? Vamos lá para a nossa activity e vamos colocar agora um objeto do tipo gerenciador ABD, essa classe que a gente acabou de criar, que a gente vai criar um objeto desse tipo lá na nossa activity, para poder trabalhar com ele lá, certo? Então, vamos vir aqui na nossa activity e vamos criar aqui posso ser aqui no meu próprio onCreate mesmo, fazer aqui, gerenciador ABD, gerenciador ABD, recebe meu gerenciador ABD,
Isso. Além disso, eu preciso criar aqui um atributo do tipo SQLite Database. Então, vou fazer aqui private SQLite. E veja que não é SQLite Open Helper agora, é SQLite Database mesmo, tá? Vou chamar ele aqui de banco, certo? E aí agora eu vou ligar essa minha gerenciadora DB ao banco. Então, vou fazer banco recebe o gerenciadora bd.get. E aqui eu tenho a opção de Readable Database e Writable Database. Qual que é a diferença? Quando eu quero fazer uma aplicação que apenas consulta um banco de dados e não faz alterações, eu uso Readable, tá? Quando eu quero uma que trabalha com as duas formas, tanto escrever quanto ler, eu uso Writable, tá? Que Writable é escrevível, né? Possível de ser escrito, se a gente fosse traduzir. Ok? Feito tudo isso, agora eu estou com o banco criado e estou com o banco conectado aqui com a minha Activity, né? O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso implementar os métodos inserir, apagar, atualizar e buscar. Vamos começar pelo inserir, obviamente, para a gente ter conteúdo lá no banco. Então, para inserir, eu vou fazer uso de uma classe chamada Content Values, tá? Essa classe trabalha com conteúdo mais complexo e para que empacote a inserção de coisas dentro do banco, tá? Tem que portar, obviamente, dar um contra-espaço aqui para parar de dar erro. E aí eu vou chamar ela de valores, tá? Esse objeto aqui. Recebe new content values, vamos instanciar ele. E agora vamos começar a preencher esses valores, então. Vai pegar aqui o nosso objeto valores, vai utilizar o método put, né? Seria inserir ou colocar. E agora vamos dizer o seguinte: o que a gente passa para o put? A gente diz qual que é o campo que a gente vai estar inserindo e qual que é o valor desse campo, tá? Então, o campo vai ser aqui. Lembra que o ID a gente não precisa, o ID é autoincremento. Então, os campos vão ser nome e RA, né? De onde que vem esses nomes desses campos? Vem lá da nossa própria classe abstrata. Então, vamos pegar aqui, gerenciadora BD, que é a nossa classe gerenciadora, ponto. Nome do banco, que é o TB aluno, nome da tabela, perdão, ponto, o nome do campo, certo? Esse primeiro argumento aqui, então, é o campo no qual eu vou inserir o valor. E de onde que vai vir esse valor? Vai vir do nosso componente de tela, que está conectado lá, que é etnome.getText. ToString. Aqui é ponto, não é vírgula, por isso que tá. Ok. A mesma coisa para o RA. Valores.put. Gerenciadora BD. tbaluno.ra. Esse é o primeiro campo. O segundo campo, perdão. E vai ser aqui etra.getText. .toString. Porém, isso aqui precisa ser um inteiro lá no banco. Como que eu faço? Converto agora em integer. Value of. Certo? Feito isso, preenchemos o nosso content value. O que a gente precisa agora? A gente precisa inserir no banco esse content value. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu objeto banco, que é esse carinha aqui, ó, e aí eu vou chamar o método insert. Então, banco.insert. Em qual banco que eu vou inserir? Gerenciadora BD. Em qual tabela eu vou inserir? Na tabela tbaluno.tabela, que é o nome aqui da tabela. Quais são os outros argumentos que eu preciso passar? Column hack. Então, eu quero inserir em todas as colunas, então eu vou deixar o column hack aqui nu. E os valores que eu quero inserir. Certo? Bom, feito tudo isso, deixa eu só ver aqui. Feito tudo isso, nossa inserção deverá estar completa, certo? Vai ser a partir do método insert aqui do banco. Então, vou compilar aqui nossa aplicação. Aqui ele está falando que ele quer
ele vai precisar baixar os SQLite databases, né? Baixar a biblioteca, ok? Você diz que você quer confiar e continuar, né? E aí ele vai rodar aqui. Então, vamos fazer alguns nomes aqui de teste. Então, vou colocar aqui Rafael e vamos colocar aqui um RA de exemplo. Cliquei em inserir. Não deu erro, não deu mensagem nenhuma. Por que não deu mensagem? Porque nós não colocamos nenhum toast, nenhuma notificação, tá? Então, como é que a gente sabe se deu certo? A gente vai precisar abrir uma ferramenta administrativa do banco, né? Assim como lá no MySQL tem o MySQL Workbench, tem o PHP né? E outros bancos têm suas ferramentas administrativas. Aqui a gente também tem, dentro do próprio Android Studio, a ferramenta para manipulação do banco. Então, como que a gente faz para acessar isso? Você vai vir aqui no menu aqui em cima, né? Vai vir em View to Windows e vai clicar aqui em Apps Inspection. Fazendo isso, ele vai abrir aqui embaixo um inspetor da nossa aplicação, certo? E aqui dentro vai ter o nosso banco de dados. Certo? De primeira, você pode ver que quando você abre o Inspection, ele não aparece o banco de dados, né? O que precisa fazer para dar certo daí? Então, precisa fechar a aplicação uma primeira vez, para que ele faça esse cadastro do banco lá. E aí sim, dando play novamente, ele aparece aqui o nosso banco. Veja que está aqui o nome do banco, né? Está aqui o nome da tabela, igual uma ferramenta administrativa de banco tradicional, né? E aqui estão os campos da tabela: ID do tipo inteiro, nome do tipo text e RA do tipo inteiro também, né? E aqui está o nosso registro, que é o nome do aluno que eu coloquei aqui, né? Rafael Canteri, o RA 5847, né? E o ID que ele colocou automaticamente, né? Se eu fizer mais uma inserção aqui, aqui, João da Silva, e um RA qualquer, inserir. Se eu apertar o botãozinho aqui, ó, Refresh Table, veja que ele já atualizou aqui o segundo identificador, o nome do segundo aluno e o RA correspondente. Dá para deixar marcado aqui essa caixa, esse checkbox, para que ele faça atualizações ao vivo, tá? Mas isso pode afetar o desempenho, né? Então é melhor vir aqui manualmente e clicar para atualizar o banco. Certo? Feito isso, vamos fazer agora nossas outras operações do nosso CRUD, né? Que é criação, deleção, atualização, criação, recuperação, atualização e deleção, né? Então, vamos fazer agora a deleção, vamos fazer o nosso DI do CRUD aqui, que é o apagar, né? O apagar é relativamente bem simples, né? Vamos precisar fazer vamos precisar de uma cláusula where para poder fazer ele da maneira correta, porque quando você vai apagar algum registro do banco, você não apaga o banco todo. Você apaga alguma coisa baseado em um determinado valor, né? Então, eu vou apagar o aluno que tem o RA tal, por exemplo, né? Quero apagar o registro que tem o RA 23.11, segundo o exemplo que eu criei, certo? Então, você vai precisar de uma cláusula where. Vamos criar aqui um string, cláusula where, né? E aí, o que a gente vai colocar aqui? Where RA igual ao o parâmetro, né? Ou seja, quando o RA for igual ao que está sendo, vai ser substituído por essa interrogação, aí que a gente vai apagar, certo? O que é essa interrogação aqui? Esse vai ser o argumento where, certo? O argumento where, nesse caso aqui, no nosso caso, vai ser um argumento só, porque a gente vai fazer baseado só no RA, mas em muitos casos, para fazer uma deleção, assim como fazer uma edição, uma busca, vai passar por vários argumentos, certo? Nesse nosso caso é um só, vai ser só o RA que a gente vai passar, que vai estar lá na caixa de texto, ok? Para deletar em si, a gente vai utilizar um método delete do banco, né? Veja que para inserir a gente usou o insert,
A gente usou já o SQL hoje também, o SQL, perdão, e agora a gente vai usar o método delete, certo? Para usar esse método delete, o que a gente vai passar? O primeiro argumento vai ser a tabela, o segundo, a cláusula where em si, e o terceiro, o argumento where. Então, a tabela vai estar lá na nossa classe gerenciadora BD, TB aluno, tabela. A cláusula where é essa nossa string aqui, e o argumento where é essa nossa string aqui também, né? De onde que vai vir baseado, então, o nosso argumento where? Do itra.getText.toString. Ou seja, eu quero apagar o registro da tabela, cujo RA é aquele que vai estar na caixa etra. Certo? Vamos compilar? É só isso mesmo. O apagar é um dos mais simples, os mais curtos. E agora, compilei. Vamos dizer aqui que eu quero apagar. Então, eu quero o RA 23.11 e eu quero apagar. Vamos abrir aqui o nosso inspetor do banco. E ele não apagou. É que na cláusula where não se coloca where aqui. Coloca-se apenas o campo. Né? Eu fiz uma redundância, porque a cláusula where ele já sabe que vai ter que inserir o where automaticamente. Então, eu tenho que colocar apenas o campo igual à interrogação, né? Representando o argumento. Então, é por isso que estava parando de funcionar no meio. Né? Então, vou colocar aqui. 3.11. Apagar. Agora não deu erro, então muito provavelmente deu certo. Vamos abrir aqui o nosso inspetor. E agora realmente apagou o segundo registro. Certo? Claro que se fosse uma aplicação completa, a gente dá as mensagens, né? Mas aqui a gente está fazendo, já testando direto na ferramenta administrativa do banco. Ok? Vamos fazer agora o nosso update do CRUD, né? O nosso atualizar. Vamos vir aqui. Para o atualizar, é meio que uma junção da inserção no apagar. Por quê? Porque a gente vai precisar de content values, porque quando a gente vai atualizar alguma coisa, a gente precisa enviar dados novos para atualizar, e vamos precisar de causal where, porque quando a gente vai atualizar alguma coisa, a gente vai atualizar alguma coisa específica. Né? Por isso que é meio que uma junção dos outros dois anteriores que nós vimos. Certo? Vamos criar aqui o nosso content value. Valores. Content values, igualzinho a gente fez na inserção. Vamos dizer o que a gente vai alterar. Então, digamos que a gente quer alterar o nome do aluno aqui. Então, gerenciadora BD, nome da tabela ali, agora o nome do campo, que é o campo nome, que é o que eu quero alterar. Vai vir de onde o novo nome? De etnome.getText.toString. Certo? E, então, se eu vou alterar o nome, eu vou alterar o nome baseado no RA específico que eu vou passar, né? Então, para isso, eu vou precisar de uma cláusula where e de um argumento where, né? String cláusula where vai ser RA igual a interrogação, como a gente havia feito, e argumento where, que vai ser o quê? Vindo lá do campo etra.getText.toString. Beleza? Montamos o nosso SQL aqui, então agora vamos chamar o método update. Né? Usamos o insert, o delete e agora o update. O que eu passo para ele? Passo a tabela, onde vai ser realizado, então gerenciadora DB, perdão, gerenciadora BD, né? TB aluno ponto tabela. E o que mais que eu vou passar? Os valores do content values, a cláusula where e os argumentos where, que nesse caso é um argumento só. Só isso? Só isso. Vamos compilar. E se dessa vez não tiver nenhum erro de sintaxe, vai funcionar a atualização. Eu já vou deixar aberto o meu inspetor aqui para a gente ver isso acontecendo e também para a gente saber
qual que é o RA certo, né? Então, o RA que eu tenho aqui é 5847 e tá ali o nome Rafael Cantelli, né? Então, vou pegar aqui o RA 5847 e vamos trocar o nome aqui para José Santos. Atualizar. Não estourou a aplicação, então deve estar tudo certo, mas não atualizou aqui. Por quê? Porque a gente tem que clicar no botãozinho refresh aqui. Olha que legal. O registro de identificação com RA 5847, que era Rafael Cantelli, virou José Santos aqui. Certo? Com isso, fizemos, então, inserção, deleção e atualização. O que agora a gente precisa fazer? Uma SQL de busca, né? Ou a parte de buscar é um pouquinho mais extensa que as outras três anteriores, mas também não é nada de absurdo, tá? Vamos ver aqui, então, o nosso método buscar tudo. Por que eu dei o nome de buscar tudo? Porque é uma busca sem filtro, tá? Uma busca não condicionada. A ideia é trazer todos os registros do banco. Infelizmente, estou com um registro só, mas eu vou inserir alguns outros exemplos, né, para a gente fazer o teste. Bom, nós vamos fazer uma busca aqui não filtrada, né? Por isso que eu falei, coloquei aqui como buscar tudo um método, tá? Então, não vai ter condição, não vai ter filtro, a gente vai buscar todos os registros do banco. Atualmente estou com um registro só, mas eu vou inserir alguns outros registros de exemplo, daí para a gente poder fazer esse teste mais completo. Para fazer a busca, a gente vai utilizar o método query, né? A gente usou até agora no banco o insert, o delete e o update, né? Além do exec SQL. Agora a gente vai usar o método query, que é método de consulta no banco. O que a gente passa para o método query como argumento? A gente passa a tabela, onde a gente vai fazer a consulta, que é o de sempre, o gerenciador abd.tabela, perdão, .tbaluno.tabela, né? Nós vamos precisar também passar as colunas onde a gente vai fazer a busca, como argumento. Vamos precisar passar argumentos da busca, se fosse uma busca filtrada, mas mesmo que não seja filtrada, a gente vai passar null, tá? E vamos precisar passar também o argumentos, o, como que a gente vai agrupar o retorno da busca, qual que vai ser o having da busca, né? E qual que vai ser o order by. Todas essas coisas vocês já viram em banco, por isso que não vou entrar em explicação do funcionamento de cada uma delas, mas claro que a gente vai transformar tudo isso aqui em variáveis, né? Vamos lá, colunas. Vou fazer aqui uma string, um vetor de string, colunas do banco, e aí eu quero trazer tanto a coluna nome quanto a coluna RA, tá? Então, aqui eu vou passar uma atribuição de vetor, né? Por isso que eu uso as chaves. Vai ser gerenciador ABD, ponto, tbaluno.nome, tá? E gerenciador ABD, ponto, tbaluno.ra, certo? São essas as colunas onde eu vou fazer a busca. A seleção em si, ela pode ser vazia. Os argumentos da seleção, também, aqui só se fosse uma busca filtrada. Só que como os argumentos de seleção tem que ser um vetor de string, por isso estou passando null para ele. O group by, que é como que ele vai organizar, né, os resultados. Vou deixar vazio também. O having também. Vou falar, nossa, então não precisa de nada disso. Depende de como você quer fazer essa busca. Como nossa busca é básica, é trazer tudo, né? Por isso que está sendo tudo vazio aqui. E por fim, o order by. O order by, vamos ordenar de maneira crescente. Então, vamos ordenar de maneira crescente baseado no ID. Então, vamos fazer aqui, gerenciador ABD, TB aluno, ID, ASCII, né? Quer dizer que vai ser crescente, né? Se fosse decrescente, seria desk, né? Ok. Aqui é argumentos, né? Argumento de seleção, né? Ok. Desse jeito aqui, ele vai trazer para nós um elemento só. E aí, a gente quer percorrer o banco todo e trazendo todo mundo, né? Para isso, eu vou precisar colocar o resultado dessa busca em um objeto que a gente costuma utilizar dentro desse contexto aqui, que é o objeto do tipo cursor. Então, vou criar aqui um cursor,
Vamos importar aqui. Vamos fazer o retorno dessa busca ir para um cursor, porque aí sim todos os registros que vão ser trazidos vão ser colocados dentro desse cursor. E aí eu quero percorrer esse cursor, enquanto o cursor ainda tiver conteúdo, que é o multinest aqui, eu vou querer ir colocando esse conteúdo no meu text view de resultado. Tá? Até dá para fazer duas variáveis aqui. Um string nome, int real. E eu vou preenchendo dessas variáveis, esses dados a cada elemento. Então, nome vai receber cursor.get index, e aí eu vou passar a coluna que eu quero. Então, tb aluno. Ponto. Nome. E o RA, a mesma coisa. Vou pegar aqui cursor.get column index. Gerenciador ABD. Ponto. TB aluno. Ponto RA. Só que isso tudo, ele vai acessar a coluna em si. E aí eu preciso fazer, pegar o conteúdo dessa coluna. Então, do nome, eu quero pegar o conteúdo como string, então cursor.getString. Isso tudo aqui vai estar dentro do getString. E aqui vai ser cursor.getInt. E tudo isso aqui vai estar dentro do getInt. Certo? Deixa eu ver aqui que está no meu. Feito isso, eu quero colocar agora no meu TV resultado, o nome e o RA de cada registro. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? TV resultado.setText. Vou colocar aqui nome, dois pontos, vai ser o nome que eu recebi, que está na variável nome, certo? E vamos fazer uma separação aqui. Vou colocar aqui RA, dois pontos, RA. É bom também fazer uma planilha aqui, conservar os registros, idealmente, né? Só que se eu fizer assim, só o setText, ele vai substituir o texto anterior. Então, o que tem que fazer? Concatenar com o texto que já existia. Então, vai ser tv resultado.setText, ele vai pegar o texto que ele já tinha, getText, e vai concatenar com esse novo texto aqui. Ok? Vamos testar? Olha aqui. Então, isso para nós, o registro José Santos. Né? Mas para ver o cursor funcionando, é importante a gente ter mais de um registro, né? Então, vamos criar aqui mais um. João Silva, que tinha lá. Com esse RA aqui. Inserir. Vamos inserir aqui mais um. Maria Flores 545. Vamos inserir. E agora sim, vamos buscar tudo. Veja que ele trouxe de novo o José Santos. Não é que ele trouxe duas vezes lá do banco, né? É que ele não limpou aqui o text, mas é só que eu não coloquei esse código de limpeza ali. Então, mas funcionou perfeitamente nossa busca também. Ok? Essas linhas aqui, ó, são só warnings, tá? Não são erros. Né? Para que não fique vermelho assim, dá para adicionar um Java Annotation para não ficar dessa forma. Mas pode ver que se fosse erro de sintaxe, ele nem teria compilado, né? E nem instalado, nem construído, obviamente, lá. Então, perceba que nós fizemos um exemplo de cada um desses métodos, né? O onCreate, a gente fez para criar o banco. ExecSQL, a gente fez tanto para criar o banco, quanto para outras coisas no operações do banco a gente pode utilizar. Fizemos consulta com query, fizemos chamada para os métodos insert, update e delete. Né? Assim, fizemos as 4 operações básicas de qualquer CRUD, que a gente usa muito na computação.
em um banco de dados que criamos na aula de hoje. Essas são as referências da nossa aula. Com isso, finalizamos as videoaulas da nossa disciplina. Bons estudos!